Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa ligação que me parece fascinante. A que existe entre a nossa criatividade, que muitas vezes fica ali esquecida, o autoconhecimento e a descoberta daquilo que realmente nos move, a nossa vocação. Uhum. E para esta nossa exploração vamos olhar para certos de um texto de 2016, chamado Criatividade para a Descoberta do Talento, de Edson Zogby. Sim, é uma perspectiva muito interessante mesmo. A ideia central que vamos tentar desconstruir aqui é como é que o resgate do nosso potencial criativo, que o autor defende ser inato, não é? Pode funcionar como uma espécie de bússola. Uma bússola. Gosto de imagem. Exato, uma bússola para identificar as nossas paixões, as nossas motivações mais profundas. E qual é o resultado disto? Bem, potencialmente, uma vida com mais significado, com mais realização pessoal. O nosso objetivo aqui então é tentar perceber mesmo a fundo esta visão. Como é que a criatividade, na perspectiva do Zogby, atua quase como uma chave mestra para desvendar a nossa vocação? Pronto, vamos lá a isto. O texto arranca com uma afirmação bastante forte. Todos nascemos criativos. Uhum. Mas, pelos vistos, algo acontece pelo caminho que nos trava. O que será que nos inibe tanto? Olha, o autor aponta o dedo àquilo a que ele chama condicionamento. Condicionamento. Sim, ele foca-se muito na forma como a educação social e também o sistema de ensino mais formal, ao longo dos anos, acabam por impor barreiras a essa expressão criativa. Hum, Ele argumenta que essa criatividade é uma coisa natural na infância, mas que estas estruturas sociais, educativas, tendem a podá-la, a limitá-la. É uma visão bastante crítica, na verdade, sobre como o ambiente onde crescemos pode mesmo moldar e às vezes restringir a nossa capacidade expressiva original. Isso é curioso, pensar que as estruturas que em teoria nos deviam ajudar a crescer podem, sem querer, estar a limitar algo tão fundamental. E se essa criatividade diminui ou fica assim reprimida, quais são as consequências práticas que o autor identifica? Pois, as implicações que ele descreve são bastante sérias. O texto sugere que, ao deixarmos este potencial criativo atrofiar, acabamos por nos distanciar daquilo que ele chama as nossas características natas, genéticas. A nossa essência, basicamente. Exatamente. Afastamo-nos da nossa própria essência e isto torna muito mais difícil o real autoconhecimento, que ele vê como absolutamente vital para uma vida realizada, para sermos felizes. Uhum. Sem essa ligação interna, ficamos mais vulneráveis a cair naquilo a que ele chama as armadilhas do cotidiano. Armadilhas do cotidiano. Gosto dessa expressão. É sugestiva. Dá a ideia de algo em que tropeçamos quase sem dar por ela. O que é que ele quer dizer com isso mais concretamente? Bem, refere-se à tendência que podemos ter para nos deixarmos levar por opções que são, tipo, meramente utilitaristas Ok. ou que estão obcecadas com o sucesso financeiro a qualquer preço. São aquelas escolhas de vida, carreira, até relações, estilo de vida que podem não ter nada a ver com a nossa verdadeira natureza ou vocação, Certo. mas que seguimos por conveniência, ou por pressão social, ou por uma busca de segurança material que, no fundo, acaba por ignorar outras necessidades humanas essenciais, como o propósito, a paixão, Percebo. a falta de autoconhecimento, que o autor liga diretamente a essa criatividade diminuída, torna-nos presas fáceis destas armadilhas. Estou a ver. É como se, ao perdermos o contacto com essa nossa bússola interna criativa, ficássemos mais suscetíveis a seguir mapas desenhados por outros, não é? Mapas que nem sempre nos levam aonde realmente queremos ir. Exato. A ligação que o autor faz aqui entre a criatividade reprimida e a dificuldade em encontrar realização é muito direta e, de certa forma, até preocupante. Sugere quase um ciclo vicioso. Sim, sim. A sociedade reprime a criatividade, isso dificulta o autoconhecimento, que nos leva a escolhas desalinhadas e, pumba, insatisfação. É precisamente esse o argumento central dele. A perda do potencial criativo, nesta visão, não é só perder uma habilidade para pintar ou resolver problemas de forma diferente. Não é só isso. Não, é um afastamento da própria essência individual e isso torna muito mais difícil reconhecer e seguir as vocações genuínas. A criatividade aqui é vista não como um extra, um luxo, mas como um elemento fulcral do desenvolvimento pessoal e da busca por uma vida autêntica com significado.
Mas a perspectiva não é totalmente pessimista, pois não. Quer dizer, o texto também fala da possibilidade de retomar esse potencial criativo mesmo mais tarde na vida. Sim, sim, felizmente. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Como é que essa retoma nos pode ajudar a reencontrar o nosso rumo? E parece que há até uma vantagem em fazê-lo mais tarde. Exatamente. Há uma nota de esperança muito clara. O autor sugere que, ao reativarmos o nosso potencial criativo na idade adulta, não só nos reconectamos com essa essência perdida, Uhum. como também trazemos algo novo para a equação. A experiência de vida que acumulamos, um maior banco de dados mental, como ele chama. Um disco rígido maior. Tipo isso. E é a combinação destes dois elementos, a criatividade redescoberta e a bagagem da experiência, que nos permite ter uma percepção mais apurada daquilo que nos move e nos motiva. E essa percepção, para o autor, é o cerne do exercício das nossas vocações. Perceba a lógica. A criatividade abre portas para novas possibilidades, Certo? enquanto a experiência nos ajuda a filtrar, a discernir quais dessas possibilidades ressoam mesmo connosco, quais têm substância. Exatamente. Mas como é que esta abordagem interna, focada na criatividade, se compara com os métodos mais convencionais para descobrir vocações, tipo testes psicológicos e afins? Aí o texto assume uma posição bastante crítica. Levanta mesmo uma questão importante sobre como é que nós abordamos a orientação vocacional. Ok? O autor contrasta explicitamente esta redescoberta interna, que é facilitada pela criatividade, com os métodos externos, como os testes vocacionais. E a crítica é bastante incisiva. E qual é o argumento principal dessa crítica? Porquê é que ele acha que esses testes são inadequados? Olha, ele aponta que, mesmo com as melhores intenções, estes testes tendem a produzir resultados muito abrangentes, às vezes até absurdos ou pouco práticos. Hum, Mas a crítica mais fundamental está no próprio processo. O autor vê os testes vocacionais como uma ação de fora para dentro. de fora para dentro. Sim, ou seja, é uma entidade externa, um teste, um orientador que nos tenta dizer quem somos ou o que devemos fazer. E, na perspectiva dele, a vocação opera precisamente no sentido inverso. Ok. Ela emerge de dentro de nós para fora. Nasce da nossa essência, não de um diagnóstico externo. Essa distinção entre de fora para dentro e de dentro para fora parece mesmo ser crucial no argumento dele. Então, o estímulo da criatividade alinha-se perfeitamente com esse movimento de dentro para fora. É isso. Uhum. E seria por isso que o autor o considera o melhor facilitador para o reconhecimento das vocações. Porque, em vez de impor respostas, cria o espaço para elas emergirem de nós. Exatamente isso. A criatividade nesta visão não funciona como um teste que, pronto, cospe um resultado. Em vez disso, cultiva as condições internas, a curiosidade, a experimentação, a autoconsciência, para que a própria pessoa consiga identificar as suas motivações intrínsecas, os seus talentos naturais, a sua vocação. É um processo de autodescoberta. Sim, catalisado pela expressão e pela exploração criativa. Contudo, o texto faz uma ressalva importante. Diz que não basta pegar em quaisquer ferramentas para tentar reativar a criatividade. Parece que há uma abordagem específica que o autor considera legítima. Qual é essa nuance? Sim, e essa é uma distinção vital. O autor adverte contra usar ferramentas ou técnicas criativas que, no fundo, acabem por imitar a lógica dos testes vocacionais. Ah, ok. Ou seja, que continuem a ser uma abordagem de fora para dentro, mesmo que estejam disfarçadas de exercício criativo. O estímulo criativo que ele defende como genuíno, como eficaz para descobrir a vocação, é aquele que vem da mudança comportamental. Mudança comportamental. Isso só há algo mais profundo, mais transformador do que, sei lá, simplesmente inscrever-me numa aula de cerâmica ou começar a escrever um diário. Uhum. Implica mexer em padrões internos, certo? Pois, se ligarmos isto ao panorama geral do argumento, sim, parece que a chave, segundo esta perspectiva, está numa transformação mais fundamental. Uma que altera a forma como pensamos, como sentimos, como agimos no dia a dia. Não é só fazer uma coisa diferente. Não. Não se trata de aplicar uma solução externa pré-fabricada, mas de cultivar internamente novas formas de ser e de interagir com o mundo. Formas que permitam à criatividade fluir e, com ela, a percepção da vocação. Ok. O autor até menciona que desenvolve processos focados precisamente nessa mudança de comportamento, que se podem aplicar tanto na esfera pessoal como na profissional.
O objetivo não é dar a resposta sobre qual é a vocação, mas sim fortalecer a capacidade da própria pessoa para encontrar e reconhecer essa resposta dentro de si. Ok, faz sentido. É um trabalho mais interno e de longo prazo, parece-me. E depois de alguém conseguir identificar a sua vocação, através desta via criativa, o processo acaba aí? O texto introduz depois os conceitos de inovação e gestão da inovação. O que é que isso significa neste contexto específico? Parece ser um passo seguinte. Exatamente, é o passo seguinte. Essa é a fase de concretização, de trazer a vocação para o mundo real. Depois da descoberta interna, facilitada pela criatividade e pela tal mudança comportamental, entra-se naquilo a que o autor chama a fase de conhecimento e prática da inovação. Inovação. Sim. É aqui que, segundo o texto, a criatividade se materializa. É um momento crucial de colocar em prova as nossas ações vocacionais. Colocar em prova. Isso implica que não basta a descoberta interior, certo? É preciso testar, aplicar, ver como é que essa vocação funciona na prática, no mundo real. Uhum. Enfrentar os desafios da implementação. Precisamente. O objetivo desta fase, como ele descreve, é buscar a adequação e integração das nossas atitudes com o mundo. Ou seja, não basta ter identificado uma paixão ou um talento. É preciso encontrar formas de o expressar e aplicar de maneira que faça sentido e tenha impacto no contexto externo. Ok. A inovação, neste sentido, parece ser a aplicação prática e, claro, criativa da vocação descoberta. É a ponte entre a descoberta interna e a relevância externa. Uma ponte. Sim. Implica experimentar, adaptar, talvez até falhar e aprender, para encontrar a melhor forma de viver essa vocação de forma integrada. Então, se juntarmos todas as peças do puzzle, o percurso que o autor descreve parece ser este. Começa com uma redescoberta interna, um resgate da criatividade inata através de uma mudança que vem de dentro. Certo. Isso leva à identificação da vocação autêntica. Uhum. E, finalmente, essa vocação precisa de ser aplicada e integrada no mundo de forma inovadora e relevante. É uma jornada completa, não é? Sim. De introspeção à ação. É uma excelente síntese do processo que ele delineia. E o autor conclui indicando qual é o propósito último de toda esta jornada. A vocação, uma vez descoberta, materializada através da inovação e integrada no mundo, cumpre a sua principal missão. E qual é essa missão? E essa missão, de acordo com o texto, é muito direta: tornar-nos mais felizes. Todo este caminho, desde reacender a faísca criativa até inovar na forma como expressamos a nossa vocação, tem como fio condutor e objetivo final a busca por uma vida mais plena, mais autêntica e, fundamentalmente, mais feliz. Ok, bem, antes de terminarmos, vamos só recapitular rapidamente as ideias mais fortes que retiramos destes certos do Edson Zogby. Primeiro, esta noção de que a nossa criatividade natural é muitas vezes Abafada, não é? pelo condicionamento social e educativo em que crescemos. Sim. Depois, a ideia central de que resgatar essa criatividade não é apenas um exercício artístico, mas um caminho fundamental para o autoconhecimento e a descoberta da vocação e, muito importante, que isso deve acontecer através de uma mudança comportamental que parte de dentro, não de soluções externas. Exato. Também a crítica bastante contundente aos testes vocacionais tradicionais, por serem essa abordagem de fora para dentro, que contrasta com a natureza da vocação que emerge de dentro para fora. E, por fim, a importância da fase de inovação. Quer dizer, a vocação descoberta precisa de ser testada, aplicada e integrada no mundo de forma relevante e criativa. Não basta encontrá-la, é preciso vivê-la. Uhum. E tudo isto com um propósito maior, alcançar uma maior felicidade e realização pessoal. É, sem dúvida, uma perspectiva que desafia algumas ideias mais convencionais sobre como encontramos o nosso caminho na vida. Coloca um ênfase enorme na redescoberta interna e na autenticidade que é impulsionada pela criatividade. O texto traça uma linha muito clara. De um lado, as forças externas, que podem condicionar e limitar. Do outro, a necessidade de um despertar interno, de uma mudança que começa em nós, para aceder não só à criatividade, mas também à nossa vocação mais profunda. Essa vocação descoberta com as realidades, as expressões, as oportunidades do mundo exterior. É aí que a criatividade encontra a sua aplicação mais prática, talvez, na busca por essa integração que seja, ao mesmo tempo, fiel a nós mesmos e significativa para os outros.
Fica então, talvez, uma questão para reflexão. Considerando esta forte ênfase do texto na mudança comportamental, que nasce de dentro como chave para despertar a criatividade e encontrar a vocação, que pequena faísca de curiosidade, que gesto interno, que padrão de pensamento poderia alguém começar a explorar para tentar reabrir a porta a essa fonte criativa que o texto menciona? Essa é, de facto, uma excelente provocação para deixar no ar. Um convite à introspeção e, quem sabe, à experimentação. E com essa nota final encerramos esta nossa exploração das ideias de Edson Zogby sobre criatividade e vocação. Agradecemos a companhia e esperamos encontrar-nos numa próxima conversa a fundo.